Volta com a leitura do livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, e hoje a gente vai falar sobre como reeducar o cérebro emocional, né? E o título é o seguinte: Reeducando o Cérebro Emocional. E Daniel Goleman fala assim: uma das mais promissoras descobertas sobre o PTSD veio de um estudo com sobreviventes do Holocausto, 3/4 dos quais, mais ou menos, meio século depois, ainda tinham sintomas ativos de PTSD. A descoberta mais importante foi que 1/4 dos sobreviventes, outrora perturbados por tais sintomas, não mais os tinham. De alguma forma, os fatos naturais de suas vidas haviam contrabalançado o problema. Aqueles que ainda apresentavam os sintomas mostravam indícios de alterações cerebrais relacionadas com a catecolamina típicas do TSD, mas os que haviam se recuperado não tinham tais mudanças. Essa descoberta e outras iguais sugerem que as mudanças cerebrais no PTSD não são indeléveis e que as pessoas podem se recuperar mesmo das mais angustiantes cicatrizes emocionais. Em suma, que os circuitos emocionais podem ser reeducados. A notícia boa, portanto, é que traumas profundos causadores do PTSD podem ser curados e que a rota para essa cura passa pelo reaprendizado. Uma das formas como essa cura emocional ocorre espontaneamente, pelo menos em crianças, é através de jogos como o Purdy. Essas brincadeiras, feitas repetidas vezes, permitem que as crianças revivam o drama no ambiente em que se sintam seguras, brincando. Isso oferece duas rotas de cura. De um lado, a memória repete o contexto de baixa ansiedade, dessensibilizando-a e permitindo que um conjunto de respostas não traumatizadas se associem a ela. Outra rota de cura é que, em suas cabecinhas, as crianças podem dar magicamente à tragédia um final feliz. Às vezes, ao brincarem de Purdy, elas o matam, fortalecendo seu senso de domínio sobre aquele traumático momento de impotência. Brincadeiras como Purdy são previsíveis em crianças que passaram por uma violência tão arrasadora. Essas brincadeiras macabras, criadas por crianças traumatizadas, foram pela primeira vez observadas pela doutora Leonore Terr, psiquiatra infantil de São Francisco. Ela identificou essas brincadeiras entre crianças de Chowchilla, na Califórnia, onde há pouco mais de uma hora pelo Central Valley de Stockton, onde Purdy criou aquele inferno. Que em 1973 haviam sido sequestradas quando voltavam de um dia de acampamento. Os sequestradores enterraram o ônibus que as trazia, com as crianças e tudo, e o sofrimento durou 27 horas. 5 anos depois, a doutora Terr descobriu o sequestro ainda sendo reencenado nas brincadeiras das vítimas. As meninas, por exemplo, faziam sequestros simbólicos com suas bonecas Barbie. Uma delas, que detestara a sensação da urina das outras crianças em sua pele quando estavam amontoadas e aterrorizadas, não parava de dar banho em sua Barbie. Outra brincava de Barbie viajante, em que a boneca viaja para um lugar qualquer e retorna em segurança, que é o objetivo da brincadeira. A brincadeira preferida por outra menina se dava num cenário em que a boneca era metida num buraco e sufocava. Enquanto adultos que passaram por um trauma arrasador podem sofrer um entorpecimento psíquico, bloqueando a lembrança ou sensação da catástrofe, a psique das crianças muitas vezes lida diferentemente com ele. A doutora Terr acredita que elas se tornam menos frequentemente entorpecidas para o trauma porque recorrem à fantasia, às brincadeiras e aos devaneios para lembrar e elaborar o sofrimento por que passaram. Essas reencenações voluntárias do trauma impedem a necessidade de represá-lo em poderosas lembranças que podem depois irromper como flashbacks. Se o trauma é menor, como ir ao dentista para fazer uma obturação,
Apenas 1 ou 2 vezes podem bastar. Mas se é arrasador, a criança precisa de incontáveis repetições, reencenando o drama muitas vezes, num ritual sinistro e monótono. Uma das formas de chegar à imagem congelada na amígdala é através da arte, que é uma das formas de expressão do inconsciente. O cérebro emocional é altamente sintonizado com simbolismos e com o que Freud chamou de processo primário, as mensagens da metáfora, história, mito, as artes. Esse recurso é muito utilizado no tratamento de crianças traumatizadas. Às vezes a arte oferece à criança a oportunidade de falar do momento de horror sobre o qual não ousaria falar em outras circunstâncias. Spencer F., psiquiatra de Los Angeles, especializado em tratar dessas crianças, fala de um menino de 5 anos que, junto com a mãe, foi sequestrado por um ex-namorado dela. O homem levou-os para um quarto de hotel e mandou o menino ficar debaixo de um cobertor enquanto espancava a mãe até a morte. O menino, compreensivelmente, relutava em falar com F sobre o massacre que ouvira e vira debaixo do cobertor. Por isso, o psiquiatra pediu-lhe que desenhasse qualquer coisa. F lembra que o desenho era de um piloto de corridas, com uns olhos impressionantemente grandes. Ele interpretou isso como uma referência à ousadia do menino ao espiar o assassino. Essas referências ocultas à cena traumática quase sempre aparecem nos trabalhos artísticos de crianças traumatizadas. F utiliza o desenho no tratamento de crianças com esse tipo de problema, a jogada de abertura da terapia. As potentes lembranças que as preocupam invadem o desenho tal como invadem seus pensamentos. Além disso, o ato de desenhar é em si terapêutico, iniciando o processo de controle do trauma. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.